I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful, Strange. After they'd seen all those signs happen, Estranho, depois deles terem visto todos esses sinais sucederem, and then they come to the Red Sea e então vieram ao Mar Vermelho and found out that the very God that had performed all those signs e encontraram que o mesmo Deus que tinha operado todos aqueles sinais, here at the Red Sea doubted God. aqui no Mar Vermelho, duvidaram de Deus. The very first thing that he was able to make a way of escape. Bem a primeira coisa, que ele fosse capaz de fazer um caminho de escape. Now there's where we make our mistake. Agora, ali é onde nós cometemos o nosso engano. When a little sickness strikes us, Quando uma pequena enfermidade nos ataca, when a little disaster, a little trouble strikes somewhere in the way, quando um pequeno desastre ou um pequeno problema nos ataca em algum lugar do caminho, then we go to falling away. então nós vamos a definhar. A young convert, somebody will make fun of him and say, well, you ain't nothing but a holy roller. Um jovem converso, alguém o ridicularizará, digamos, bem, você não é nada a não ser um santo rolador. Well, I hate to be called a holy roller. Bem, eu odeio ser chamado de um santo rolador. See there you are, you get that doubt. Está vendo? Eis aí, você toma aquela dúvida. That's the time to stand there. Aquele é o tempo de permanecer ali. That's the time to respect the messenger. Aquele é o tempo de respeitar o mensageiro. That's the time to give glory to God. Aquele é o tempo para dar glória a Deus. And Moses said, I've done these already 10 miracles before you. E Moisés disse, eu já tenho feito estes 10 milagres perante vocês. God's give you 10 miracles and then you're afraid of the sea. E Deus tem dado 10 milagres a vocês, e então vocês têm medo no mar? Certainly. Certamente. How much more will it take for you to believe? Quanto mais isto tomará para que vocês creiam? He walked back and stuck his rod and held it before the sea. Ele voltou e tomou sua vara e segurou isto perante o mar. And the storms came down and blew it across
the other side, and they went across. E as tempestades desceram e soprou o mar até do outro lado, e eles atravessaram. And as soon as they got over there, immediately they began to complain they had no bread. Então, logo que eles chegaram do outro lado, imediatamente começaram a se queixar que eles não tinham pão. Just same thing. Está vendo? Exatamente a mesma coisa. And God rained bread out of heavens for them. Então Deus fez chover pão dos céus para eles. Then they complained they had no water. Então eles se queixaram que eles não tinham água. And just one complaint after another. Eles somente tinham uma queixa após a outra. And I noticed, you say, well, maybe they were the unconverted type. E eu noto, você diz, bem, possivelmente eles eram do tipo inconvertido. Well, maybe they were. Bem, possivelmente eles eram. There was a mixed multitude went with them, true. Havia uma multidão mista que atravessou com eles, certo? But I want to bring another thing into your remembrance. Porém, eu desejo trazer uma outra coisa às suas lembranças. If God sent the messenger and vindicated by the signs that he was the messenger sent from God, se Deus mandou o mensageiro e vindicou pelos sinais que ele era o mensageiro enviado de Deus, then it's up to them to obey this messenger. Amen. Então compete a eles obedecer este mensageiro. Exactly. Exatamente. They must obey the messenger. Eles devem obedecer o mensageiro And have respects to that messenger. e ter respeito por esse mensageiro. Look at Joshua and Caleb. Olhe em Josué e Calebe. They stayed right by his side. Eles permaneceram exatamente do seu lado. Yes, sir. Whatever Moses in, they was in it too. Sim, Senhor. Seja em que for que Moisés estivesse, eles estavam também. Whether Moses right or wrong, they stayed right with him anyhow. Estivesse Moisés certo ou errado, eles permaneciam exatamente com ele, de qualquer maneira. See, because they know that was God's messenger. Está vendo? Porque eles sabiam que aquele era o mensageiro de Deus. And there one day we find out that even Miriam, a prophetess, and Aaron, the high priest, E um dia ali nós encontramos que mesmo Miriam, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, made fun of Moses' wife because she was an Ethiopian. ridicularizaram a esposa de Moisés, porque ela era etíope. And thought, wasn't there enough women of our own group to marry instead of going down there and marrying that woman? E pensaram, não havia tantas mulheres o suficiente em nosso próprio grupo para casar, em vez de ir ali e casar com aquela mulher? That wasn't Moses' choice, that was God's choice for Moses. Aquilo não foi a escolha de Moisés. Aquilo foi a escolha de Deus para Moisés. And when they made fun of it, E quando eles ridicularizaram disto, that angered God in such a way until he struck Miriam, the prophetess, full of leprosy, Moses' own sister. aquilo irritou Deus de uma tal maneira até que ele feriu Miriam, a profetisa, totalmente com lepra, a própria irmã de Moisés. What about that? Que me diz disso? Her, a prophetess. Ela, uma profetisa. But what was she doing? Porém, o que estava ela fazendo? She was making fun and an irreverence to God's messenger. Ela estava zombando e fazendo uma irreverência ao mensageiro de Deus, The messenger of the covenant of that day. o mensageiro do concerto daquele dia. And she was irreverent. E ela foi irreverente. And also Aaron, the high priest, the very mouthpiece of Moses. E também Arão, o sumo sacerdote, a própria boca de Moisés. Right. He was with her. Exatamente. And Aaron then, when he saw his sister struck with leprosy, E Arão, então, quando ele viu sua irmã ferida com lepra, he went in and told Moses, would you let your own sister die? ele foi e disse a Moisés, você deixaria a sua própria irmã morrer? And Moses went into the tabernacle and fell before the Lord E Moisés foi ao tabernáculo e prostrou-se perante o Senhor and began to weep and call out for God mercy for his sister. e começou a chorar e clamar a Deus misericórdia pela sua irmã. And the Spirit of the Lord came down and said, E o Espírito do Senhor desceu e disse,
Call Aaron and Miriam to stand here before me. Chame Arão e Miriam para permanecerem aqui perante mim. Oh, my. Oh, que coisa! God demands respect. Deus exige respeito. God sends His message, you listen to it. You reverence it. Deus manda sua mensagem. Você ouça isto e você reverencie isto. Don't care if they call it a bunch of holy rollers or whatever they call it. Não se importe se eles chamam isto um bando de santos roladores, ou o que seja que eles chamam isto. Let the world do what they want to, but you give respect. Deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer, porém você renda respeito. So there stood Miriam. Assim que ali estava Miriam. God said, call Miriam and call Moses, or call Aaron here, your brother and sister, to stand before me. Deus disse, chame Miriam e chame Moisés, ou chame Arão aqui, seu irmão e irmã, para permanecer perante mim. And when they come in before God, God said, don't you fear God? E quando eles vieram perante Deus, Deus disse, vós não temeis a Deus? Said that to the high priest and to Miriam the prophetess. Disse aquilo para o sumo sacerdote e para Miriam, a profetisa. Said, if there be any man among you, spiritual or prophet, I, the Lord, will make myself known to him. Disse, se há alguém, um homem entre vós, que é espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me farei conhecer a ele. I'll speak to him in visions, reveal myself in dreams to him, and so forth if he's spiritual or prophet. Eu falarei com ele em visões e revelarei a mim mesmo em sonhos a ele. E assim por diante, se ele é espiritual ou um profeta. But said, my servant Moses, I speak lip to ear with him. Porém disse, meu servo Moisés, eu falo diretamente ao seu ouvido. Said, don't you fear God? Disse, vós não temeis a Deus? In other words, you talk about Moses, you're talking about me. Em outras palavras, vocês falam a respeito de Moisés, vocês estão falando a respeito de mim. If you can't respect Moses, you don't respect me. Se vocês não podem respeitar Moisés, vocês não me respeitam. Said, haven't I proved among you that he's my servant? Disse, não tenho eu provado entre vós que ele é meu servo? And you have no reverence for him at all. E vocês absolutamente não têm reverência para com ele. What that would be a lesson for the people of this day. Que lição seria aquela para as pessoas deste dia? No respect. No honor. Nenhum respeito, nenhuma honra. Now, he said that because you didn't do that, that's the reason you got leprosy. Agora, ele disse, e porque você não fez aquilo, aquela é a razão que você pegou lepra. That's the reason these things has went. Aquela é a razão que estas coisas têm vindo. Said because you ought to know that this was my servant. Disse, porque você deveria ter conhecido que este era meu servo. You do know it. Você sabe disto. So when you say something against him, you're saying it against me. Assim que quando você fala algo contra ele, você está falando contra mim. So Moses prayed for her life to be spared. And God did spare her life. Assim que Moisés orou para que sua vida fosse poupada, e Deus poupou a sua vida. She didn't live very long afterwards. She died. Ela não viveu muito tempo depois daquilo. Ela morreu. But she did get cleansed of her leprosy and was out of the camp for 7 days. Porém, ela ficou limpa de sua lepra. Ficou fora do arraial por 7 dias. You know, for purification, get herself cleaned again from her leprosy. Você sabe, para ter isto como uma purificação, limpando-se novamente de sua lepra. God healed her. Deus curou. But what he was trying to get to them is this. You've got to respect what I do. Porém, o que ele estava tentando lhes dizer era isto. Você tem que respeitar o que eu faço. And if that was the attitude of God in that day, and God can't change. E se aquela foi a atitude de Deus naquele dia, e Deus não pode mudar, God wants us to respect what he's doing. Deus deseja que nós respeitemos o que ele está fazendo. He demands it. Ele exige isto. Said you either respect that or something else is going to happen. Disse, ou você respeita aquilo, ou alguma outra coisa irá suceder. A man told me the other day. He said, Um homem disse-me outro dia, ele disse que eu... poor man, sweeps up over here in the market for a living. Pobre homem, varre aqui em cima no mercado
para sustento. He's had a breakdown in very bad shape. Ele teve um colapso, numa forma muito má. He's Lutheran by faith. Ele é luterano pela fé. And they had communion. E eles tinham tido comunhão. He's unable to walk to the church, so he took a cab. Ele é impossibilitado demais de andar até a igreja, assim que ele pegou um táxi. Said it cost him 80 cents to go down, 80 cents to come back. Disse que isto lhe custou 80 centavos para ir e 80 centavos para voltar. His neighbor, very ungodly, Seu vizinho, muito ímpio, seen him praying the Lord's Prayer one morning, laughed at him, made fun of him. ouviu orar a oração do Pai Nosso numa manhã, ele riu dele e o ridicularizou. He said to this neighbor, he said to this man, he said, "Where'd you go in a cab this morning?" Ele disse a este vizinho, ele disse a este homem, disse, onde você foi num táxi esta manhã? Said it was communion. I went out to the church. Disse, foi comunhão. E eu fui para a igreja. He said, "What is communion?" Ele disse, o que é comunhão? Said, "When we take the bread and the wine." Disse, quando nós tomamos o pão e o vinho. He said, "I had mine too this morning at the table with a slice of light bread and a pint of whiskey." See? Ele disse, eu também tomei a minha esta manhã na mesa, com uma fatia de pão leve e um quartilho de uísque. Está vendo? I know of 3 boys one time that mocked communion in the church. Know of them. Eu sei de 3 rapazes que uma vez zombaram da comunhão na igreja. Eu sei deles. And they went up in a hotel room and got some ham sandwiches and a bottle of whiskey. E eles foram ali no quarto do hotel e pegaram alguns sanduíches de presunto e uma garrafa de uísque. And had their communion up there. Tomaram sua comunhão ali, Making fun of the communion they had in a Pentecostal church. zombando da comunhão que eles tomaram numa igreja pentecostal. Less than 3 months from then, Em menos de 3 meses depois daquilo, all 3 one of them was dead and 2 was in the insane institution. todos os 3 estavam, um deles estava morto e 2 estavam numa instituição de insanidade. You can't disrespect God. Você não pode desrespeitar a Deus, You've got to respect God. você tem que respeitar a Deus. If you don't believe it, just keep still. Keep away from it. Se você não crê nisto, somente permaneça quieto, permaneça longe disto. Or either do that or come reverently and respect it. Ou faça aquilo, ou venha reverentemente e respeite isto. Don't make fun of people in the spirit. Não zombe das pessoas no espírito. Don't talk about people that's worshiping in the spirit of God. Let them alone. Não fale a respeito das pessoas que estão adorando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. I was standing right there on the corner preaching some years ago as a boy preacher. Há alguns anos atrás eu estava de pé ali na esquina pregando, assim como um jovem pregador, And there was a woman came by. She's Catholic with faith, e havia uma mulher que se aproximou. Ela era católica pela fé. but I know her husband is Catholic. She was nothing. Porém eu sabia que seu marido era católico. Ela não era nada. And a very handsome, pretty woman. Nice looking, about 20 years old, 22. E uma linda mulher, muito bela. Bela aparência, por volta de 20 anos de idade, 22. I knew her as a girl here in the city. Eu a conheci como uma menina aqui na cidade. And she came by and stood there and she said, E ela se aproximou e parou ali, e ela disse, I wouldn't let my pet cow have the religion that William Branham's got. eu não deixaria que a minha vaca de estimação tivesse a religião de William Branham. And the next night, before I could get to her, E na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, she was dying in the hospital and don't know yet what killed her. eu ouvi que ela estava morrendo no hospital, e ainda não sei o que a matou. She was dying out there in the hospital and her husband came to get me. Ela estava morrendo ali no hospital, e seu marido veio para me levar. He said he was a Catholic. Ele disse, ele era um católico. And he come and said, come quickly and say a prayer for my wife. She's been calling for you all evening. She's dying. E ele veio e disse, venha rápido e faça uma oração pela minha esposa. Ela tem estado chamando por você toda a noite. Ela está morrendo. Well, I said, I will go. Bem, eu disse, eu irei. And I got in the car and left the meeting and started to the hospital. E eu entrei no carro e deixei o encontro.
E comecei a ir em direção ao hospital. And I run up on the steps. E subi correndo pelas escadas. I met the nurse and she said, she's already dead. Eu encontrei a enfermeira e ela disse, ela já está morta. And he said, come say a prayer for her anyhow. Ele disse, venha, faça uma oração por ela de qualquer maneira. I said, she's dead. Eu disse, ela está morta. He said, say a prayer anyhow. De qualquer maneira, faça uma oração. It won't do any good now. Isto não fará bem algum agora. I said, well, come look at her. Disse, bem, venha vê-la. And I went down. E eu fui ali. She had that reddish black, I'll give you a called Arbon hair. Ela tinha aquele preto avermelhado, eu creio que eles chamam de cabelo ruivo. Very pretty woman. Few freckles across her face here with great big brown eyes. Uma mulher muito linda. Algumas sardas que lhe atravessavam o rosto, com grandes e enormes olhos castanhos. And that woman, that nurse said, E aquela mulher, aquela enfermeira disse, Billy, she died in such agony until she screamed out your name as loud as she could and said, tell him to forgive me. ela morreu numa tal agonia até que ela gritava o seu nome tão alto o quanto ela podia e dizia, diga-lhe para perdoar-me, Till the freckles stood out on her face like warts. até que as sardas se sobressaíam em seu rosto como verrugas. And those big eyes that set way out and her eyelids that half closed over. E seus grandes olhos tinham se posto bem para fora e suas pálpebras estavam meio fechadas sobre eles. Of course, you know what happens when a person dies, they're both kidney and bowels move. Naturalmente, você sabe o que sucede quando uma pessoa morre. Ambos seus rins e vísceras funcionam. And she was there just steaming all over. E ali estava ela, se queimando em vapor completamente. And died in such agony. E morreu numa tal agonia, Not because she disrespected me, não porque me desrespeitou, but she disrespected the gospel that I was preaching, that God was working signs and wonders. porém ela desrespeitou o evangelho que eu estava pregando. E Deus estava operando sinais e maravilhas. Some time ago in New Albany, while I was standing there talking to a sinner, leading him to Christ, Há algum tempo atrás, em Nova Albany, enquanto eu estava ali falando a um pecador, levando-o a Cristo, the big old rough-handed man in the garage, um grande e velho homem de mão áspera na oficina, a man was a friend of mine. His son-in-law run the garage next door. um homem que era um amigo meu. Seu genro tomava conta da oficina do lado. I was standing there preaching at a dinner hour, Eu estava ali pregando na hora do jantar, eating a sandwich and talking to him about God. comendo um sanduíche e falando para ele a respeito de Deus. Through the daytime, I'd find somewhere where I'd go at dinner time and try to win a soul to Christ. Durante todo o dia eu procurava um lugar onde eu pudesse ir na hora do jantar e tentava ganhar uma alma para Cristo. He said, Mr. Branham, he said, Ele disse, Senhor Branham, ele disse, I was just a boy preacher myself. eu era somente um pregador moço, eu mesmo. He said, Mr. Branham said, my mother had that kind of religion, that heartfelt religion. Ele disse, Senhor Branham, disse, minha mãe tinha aquele tipo de religião, aquela religião sincera. And the tears was running down his cheeks. E as lágrimas correram pela sua face. I said, how long she been gone? Eu disse, há quanto tempo ela tem partido? I said, years. She always prayed for me. Disse, anos. Ela sempre orava por mim. I said, the God that heard her prayers is trying to answer them right now for her. Eu disse, o Deus que ouviu suas orações está tentando respondê-las agora mesmo por ela. And this man walked in there. He said, Ella E este homem entrou ali, ele disse, olá. was drunk. Ele estava bêbado. I said, hey, Billy, listen. Ei, Billy, ouça. I said, anytime you want to come over my garage, said, you come. Disse, qualquer hora que você quiser vir à minha oficina, disse, você venha. But said, don't bring that old holy roller religion of yours over there. Porém, disse, não traga aquela sua velha religião ali de santo rolador. I turned and looked at him and I said, anywhere Christ is not welcome, I'll not be. Eu virei, eu olhei para ele, eu disse, em qualquer lugar em que Cristo não é bem-vindo, eu não serei. And so he turned around and said, oh, get next to yourself, boy. E assim ele virou e disse, ah, caia em si, rapaz. Now I just heard in my heart a voice say, you reap what you sow. Eu somente ouvi no meu coração uma voz que disse,
Você ceifa o que você planta. It would be better for you that a millstone was hanged at your neck and drowned in the depths of the sea. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. And his own son-in-law that very same afternoon run over him with a 2-ton Chevrolet truck loaded down and mashed him down to the ground. E o seu próprio genro, naquela mesma tarde, passou por cima dele com uma caminhonete Chevrolet de 2 toneladas e amassou-lhe contra o solo. See, you've got to respect God. Está vendo? Você tem que respeitar a Deus. You've got to God demands respect. And He demands it. Você tem que fazer, Deus exige respeito e Ele exige isto. And so Miriam ought to know better. É assim que Miriam deveria ter conhecido melhor. So ought Aaron to know better. Assim que deveria Arão ter conhecido melhor. Then knowing this, that Moses was led by the Spirit of God to do what he was going to do. Que, conhecendo isto, que Moisés era liderado pelo Espírito de Deus para fazer o que ele ia fazer. Baptist minister wrote me a letter a couple days ago. I'm up here. Um ministro batista me escreveu uma carta um par de dias atrás, daqui de cima. Oh, if he didn't rate me where to go. Oh, se ele me repreendeu. He said, a guy that's as lazy as you are. Ele disse, um rapaz que é um preguiçoso como você é. A ministry that would be equal to Elijah the prophets, he said. Um ministério que seria igual a Elias, os profetas. Ele disse. And then to see you sitting around home doing nothing. E então ver você sentado em volta de casa, não fazendo nada. So Billy is acting as secretary at the time. He wrote him a letter back. Assim que Billy estava atuando como secretário naquele tempo, ele lhe escreveu novamente uma carta. And then he thought, well, I believe I'll just answer him. He said, E então ele pensou, bem, eu creio que eu somente responderei, ele disse. but he thought he better let me read it before he answered it. Porém, ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes dele responder. But it had a lot of diplomacy in it. Porém, havia muita diplomacia na carta. He said, now this is not my dad, this is me. Ele disse, agora isto não é meu pai, isto é eu. Said, you just said that Daddy had a ministry like that of Elijah. Disse, você justamente disse que papai tinha um ministério como aquele de Elias. And said, you said he sat out on a creek bank somewhere with a fishing pole in his hand or up in the mountains with a rifle in his hand. E disse, você disse que ele se assentava na margem de um rio em algum lugar com uma vara de pescar na mão ou nas montanhas com um rifle em sua mão. Said, what would you say about Elisha when he sat 3 years by the side of the brook? Disse, o que você diria a respeito de Elias quando ele permaneceu 3 anos ao lado de um riacho? Said, don't you know that they're led by the Spirit of God to do what they're doing? Disse, você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus a fazer o que eles estavam fazendo? See, everybody wants to run it their own way. Está vendo? Todos querem fazer funcionar da sua própria maneira. But man must be led by the Spirit of God and we must give it respect. That's all. Porém, o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus e você deve dar respeito a isto. Isso é tudo. You're the other day a precious soul. You're in the city seeing another brother. Aqui outro dia, uma preciosa alma, aqui na cidade, viu um outro irmão. He said, where's Bill at? Ele disse, onde está Bill? He said, he's gone up in Canada. Ele disse, ele foi para o Canadá. He said, I guess going to hunt. Ele disse, eu suponho que ele foi caçar. He said, yes, he's going to hunt. Ele disse, sim, ele foi caçar. It's all nonsense to such. Disse, é um contrassenso tal tolice. All right. That man not knowing that I was under the power of the Holy Spirit by a vision of thus saith the Lord to go. Muito bem. Aquele homem não sabia que eu estava sob o poder do Espírito Santo através de uma visão do assim diz o Senhor para ir. What will you do at the day of the judgment? O que você fará no dia do julgamento? What good would it do to me go to the bedside of that man and pray for him? Que bem isto faria a mim ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele. The first place, he doesn't believe me. Em primeiro lugar, ele não crê em mim. And people, when they come around and say these things, like I don't know it, they don't believe it. E as pessoas, quando elas chegam e dizem estas coisas, como se eu não soubesse que eles não creem nisto. So they pat you on the back and call you brother. Ainda que lhe batam nas costas, eles chamem de irmão. Yet you know they don't believe it.
Todavia, você sabe que eles não creem nisto. Está vendo? They don't believe it. Eles não creem nisto. And you can have not one thing you can do for them. E você não pode fazer nada por eles. They'll call for you to come pray, but it doesn't do any good. Eles chamarão por você. Venha orar. Porém, isto não faz nenhum bem para eles. Because you see, they disrespect it. Porque, você está vendo? Eles desrespeitam isto. You've got to believe it. Você tem que crer nisto. Watch those who really believe and watch what happens. Observe estes que realmente creem e veja o que sucede. You've got to respect it. Está vendo? Você tem que respeitar isto. Jezebel, in the days of Elijah, how she disrespected Elijah. Jezabel, nos dias de Elias, como ela desrespeitou Elias. How Elijah was actually her pastor. Sure. Como Elias, na realidade, era seu pastor. Certamente. Oh, she would receive that goodness, no. Oh, ela não recebeu aquilo. Oh, Deus, não. She was a atheist or an infidel or idol worshiper. Ela era uma ateísta, ou uma infiel, ou uma adoradora de ídolos. And she had her own pagan priest. E ela tinha seus próprios sacerdotes pagãos. But yet Elijah was her pastor. Todavia, Elias era o seu pastor. God sent him there to be pastor. Deus o enviou ali para ser seu pastor. He was pastor with. Ele era pastor se If he did bawl her out and tell her all of her sins, yet he was her pastor. Se ele a repreendesse e ele dissesse todos os seus pecados, ainda assim ele era o seu pastor. She wouldn't receive it at all, but Ela definitivamente não o recebeu, todavia. and she disrespected him. She hated him. E ela lhe desrespeitou. Ela lhe odiou. Sure she did. Certamente ela o fez. What happened to her? E o que sucedeu a ela? God let the dogs eat her in the street. That's right. Deus deixou que os cães a comessem na rua. Isso é correto. Because what? Por causa do quê? She disrespected the message that Elijah was preaching. Ela desrespeitou a mensagem que Elias estava pregando. God demands respect. You got to have it. Deus exige respeito. Você tem que ter isto. If you ever get anything from God, you're going to respect God. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. And you must do it from your heart, the bottom of your heart. E você deve fazer isto do seu coração, do fundo do seu coração. You must do it. Você deve fazer isto. But she disrespected God. She disrespected his prophet. Porém, ela desrespeitou a Deus quando ela desrespeitou seu profeta. Now she knew Elijah was a prophet. Agora, ela sabia que Elias era um profeta. They didn't have anything in Israel to keep up with Elijah. Eles não tinham nada em Israel que pudesse acompanhar Elias. Why, his visions and everything was perfect before God. Ora, suas visões e todas as coisas estavam perfeitas perante Deus. But he condemned them. Mercy, yes. Porém, ele os condenou. Misericórdia, sim. He condoned every denomination, everything else. Ele censurou todas as denominações, tudo mais. And everything is called sin, he condemned it from the least to the greatest. E tudo que é chamado pecado, ele condenou isto, do menor ao maior. King and all. He didn't pull any punches for none of them. All right. Rei e tudo, ele não usou de meias palavras com nenhum deles. But they had to know he was a prophet. Porém, eles tinham que conhecer que ele era um profeta. They just couldn't keep from knowing that. Yes, sir. Eles somente não podiam deixar de conhecer aquilo. Sim, senhor. Even Ahab tried to accuse him for the drought. Mesmo Acabe tentou acusá-lo pela seca. And he did pray God to send the drought. E ele orou a Deus para mandar a seca. Yes, he did. Sim, ele o fez. And he said, I have power and I'll close the heavens. Ele disse, eu tenho poder e eu fecharei os céus. It'll not even rain or dew won't fall till I call for it. Nem mesmo choverá ou orvalho cairá, até que eu peça por isto. Could you imagine that little Jezebel with that painted up face stomping up down that floor? Você poderia imaginar aquela pequena Jezabel com aquela face pintada, batendo os pés para um lado e para outro naquele assoalho? That old hypocrite, causing all these little children out here to suffer and all like that. Aquele velho hipócrita,
fazendo que todas estas criancinhas aqui sofram e tudo assim. Elijah was trying to bring them back to God, trying to win a nation back to God. See? Elias estava tentando trazê-los de volta a Deus, tentando ganhar uma nação de volta a Deus. Está vendo? It looked like she could tell the people. E olhe como ela podia dizer às pessoas. You mean to tell me you'd believe on a man like that would close the lands up like this and not even rain or dew? E vocês querem dizer para mim que vocês creriam num homem como aquele que faria as propriedades rurais pararem desta maneira e nem mesmo choveria ou cairia orvalho? And all of his hypocrisy or his witchcraft out there, whatever she wanted to call it. E toda a sua hipocrisia ou sua bruxaria ali fora, seja o que for que ela desejou chamar isto, And he's nothing but just a witch or a soothsayer or something. ele não é nada a não ser um bruxo ou um adivinho ou algo. He's closed the heavens and it won't rain, making all these people suffering. Ele tem fechado os céus e não choverá, fazendo todas as pessoas sofrerem. And you say then that's the will of God? E então você diz que é a vontade de Deus? It was the will of God. Isto foi a vontade de Deus. No matter what, see, you must look at what, Não importa o que, está vendo? Você deve olhar no que? you must respect God regardless of what He does. Você deve respeitar a Deus sem levar em conta o que Ele faça. He knows what He's doing. Ele sabe o que Ele está fazendo. Did look bad. Parecia mal. Children suffering, people suffering, Criancinhas sofrendo. Pessoas sofrendo. cattle dying, sheep dying, O gado morrendo. As ovelhas morrendo. no water nowhere. Nenhuma água em nenhum lugar. The nights was hot and sultry. As noites eram quentes e abafadas. The sun was as bright as brass in the skies through the daytime for 3 years and 6 months. O sol brilhava como bronze nos céus através do dia, por 3 anos e 6 meses. Elijah stood up on the mountain and said, not even dew will fall till I call from it. Right. E Elias, sentado na montanha, disse: nem mesmo o orvalho cairá até que eu peça por isto. Oh, how they hated him. Oh, como eles lhe odiaram! And when Ahab found him, he said, you're the one that's troubling Israel, are you? E quando Acabe o encontrou, ele disse: você é aquele que está causando problemas a Israel. É você? Old Elijah looked back in his face and said, nay, not me, but you're the one that's troubling Israel. That's right. O velho Elias virou o seu rosto e disse: não, eu não. Porém você é aquele que está causando problemas a Israel. Isso é correto. See, even Ahab didn't have respect for him. Está vendo? Mesmo Acabe não tinha respeito por ele. You know what Elijah told Ahab? E vocês sabem o que Elias disse a Acabe? Said, because you shed the innocent blood of Naboth, so the dogs will lick your blood too in the street. Disse: porque você derramou o sangue inocente de Nabote, assim os cães lamberão também o seu sangue na rua. And they did. E eles o fizeram, Because they disrespected God's messenger. porque eles desrespeitaram o mensageiro de Deus. That's exactly right. Isso é exatamente correto. They disrespected it. Eles desrespeitaram isto. Now, Miriam disrespected it. Miriam desrespeitou isto. Aaron disrespected it. Arão desrespeitou isto. No matter who you are, Christian or not Christian, Não importa quem você seja, cristão ou não cristão, you've got to still bring respects to God and respect what He's doing, or suffer the consequences. você ainda tem que trazer respeito a Deus e respeitar o que Ele está fazendo, ou sofrer a consequência. It's either receive it or go into judgment, either one you want to. Ou é receber isto, ou entrar em julgamento, ou um ou outro que você desejar. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh,
Glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it.